Cafeicultores, inicialmente o meu abraço a todos vocês. Eu sou o Júlio César de Souza, pesquisador da EPAMIG na área entomológica, ou seja, uma área que estuda as pragas do cafeeiro e de todas as outras culturas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na cultura do cafeeiro, que é a broca do café. Antes, quero lhes dizer que as cigarras cantaram muito neste ano, porém o canto foi de adultos que vieram das matas. Por que praticamente não tem cigarras no cafeeiro? Porque todos os anos, vocês cafeicultores, vocês aplicam inseticida de solo em novembro, visando o controle do bicho mineiro, da ferrugem com fungicida sistêmico e também visando o controle das cigarras. Então, aqui estão adultos da cigarra, a larva que vive no solo, que é morta pelo inseticida, e aqui a casca ou exúvia da emergência do adulto, a casca fica no tronco do cafeeiro, o caule do cafeeiro. Então, as cigarras já estão sendo controladas todos os anos, são controladas todos os anos com a aplicação de inseticida sistêmico de solo aplicado agora no início do período chuvoso, no mês de novembro. Vocês, cafeicultores, estão preocupados com a broca do café. Por quê? A broca já está perfurando frutos chumbões verdes da safra do próximo ano. Não tem problema nenhum. Por quê? A broca só está perfurando esses frutos que estão muito ainda no estádio de aquosos. Os frutos estão aquosos. A broca, o besourinho preto, simplesmente perfura o fruto, mas não atinge a semente, portanto, não coloca ovos. É agora que está na época de monitorar a broca do café e realizar o seu controle em nível de talhões. Nada de aplicar inseticida em toda a lavoura. Por quê? Poluição ambiental e um custo maior para vocês, cafeicultores. O importante, monitorar a broca, talhão por talhão, e aplicar o inseticida somente nos talhões onde o índice de infestação da praga já atingiu 3% ou mais. Cafeicultores, todos os anos a broca, esse besourinho preto, a broca abandona os frutos do chão e também do cafeeiro, frutos secos que não foram colhidos, e vão perfurar frutos verdes, chumbões da safra seguinte. Então ela perfura os frutos verdes, chumbões da safra seguinte, mas os perfura até uma certa profundidade. Não coloca ovos e, portanto, a broca não causa prejuízos. Por quê? Esses frutos aqui, eles estão muito aquosos. Outro detalhe muito importante, mais uma vez, observem bem o adulto da broca do café. Esse pequeno besouro de 2,5 milímetros de comprimento. A broca do café, todos os adultos aqui são fêmeas. Se são fêmeas, vão perfurar os frutos para, daqui a algum tempo, colocar ovos nos frutos. Já lhes falei, nesta hora
como resultado do monitoramento que o cafeicultor fará, vocês cafeicultores farão a pulverização visando matar a broca aqui para que não aconteça nenhum ciclo do inseto. Se você ou vocês matam a broca na entrada do fruto broqueado, fruto verde chumbão aquoso, não ocorrerão ciclos da broca, consequentemente também não terão prejuízos que vocês já conhecem bem. Então, nós temos aqui frutos verdes chumbões aquosos. Se você cortar esse fruto com canivete, esses frutos, eles estão aquosos, a semente está pura água. A broca os perfura estes frutos, mas não coloca ovos. Por quê? A semente, que é o alimento para as larvas da broca, a semente já está ainda totalmente aquosa. Bom, outro detalhe, a broca não ataca frutos chumbinhos, não ataca os frutos chumbinhos, só ataca frutos chumbos e chumbões. Agora, na época de trânsito do inseto. Cafeicultores, onde é que a broca sobrevive de um ano para outro? Onde? Nos frutos secos que não foram colhidos e não foram levantados, que ficaram no chão e também no cafeeiro. Quanto mais seco o fruto estiver o fruto, menor será a sobrevivência e a multiplicação da broca. Exemplo, 2017 foi um ano de entre safra muito seco. A broca pouco sobreviveu. Resultado, nós não observamos broca na safra colhida agora em 2018. E na safra de 2019, a próxima safra, os frutos estão se apresentando mais aquosos. Por quê? Devido às chuvas que iniciaram em agosto. Agosto, setembro, choveu em outubro, choveu muito em novembro, na entre safra. Os frutos se apresentaram, então, mais úmidos. Porém, como não teve broca, consequentemente, na safra do próximo ano, não se observará muita infestação de broca em nível de controle químico. Porém, o mais importante para nós, independente de ter ou não broca, é nós, então, partirmos para o campo, para a lavoura e fazermos o monitoramento do inseto em nível de talhões, talhão por talhão na lavoura. E é o que nós vamos mostrar a partir de agora. Como é, cafeicultores, que vocês farão o monitoramento da broca nas lavouras de café em nível de talhão? Vocês utilizarão esta planilha de campo, que vocês poderão obtê-la onde? Nas cooperativas de cafeicultores, nas suas cooperativas, na Emater, na Epamig e também no site da Epamig, www.epamig.br. Então, cafeicultores, esta planilha está inserida aqui. Então, a planilha está inserida aqui e vocês vão preenchê-la observando em frutos verdes chumbões aquosos a presença ou ausência de frutos perfurados pela broca. Em frutos verdes chumbões aquosos. Frutos verdes chumbões
aquosos. Eu vou então fazer a primeira avaliação em uma planta e nós faremos depois, consequentemente, nas outras 29 plantas. Então, a primeira planta que eu escolhi é esta aqui. Então, eu vou dividi-la mentalmente em 3 partes. Terço superior, terço médio e terço inferior. Então, no terço superior, eu vou considerar aqui o ponto 1. O ponto 1 está aqui na planilha da primeira planta. Planta 1.1. Eu vou observar aqui 10 frutos no ponto 1, 10 frutos e, ao acaso, em diversas rosetas. Então, eu vou observar aqui 10 frutos em diversas rosetas e ver quantos frutos que estão, então, perfurados pela broca. Em 10 frutos que eu observei aqui, no ponto 1, eu achei um fruto perfurado pela broca. Então, eu anoto aqui, broca, um fruto broqueado na planta 1, no ponto 1. Depois, eu vou ao ponto 2, que é o meio do cafeeiro, o meio. Vou observar, então, a broca em diversos frutos, em 10 frutos, em diversas rosetas. Então, estou observando, então, 10 frutos em diversas rosetas. Então, eu achei, cafeicultores, observando 10 frutos no meio do ponto 2, eu achei 3 frutos broqueados. E vou observar agora no ponto 3, na saia. Então, na saia, vou observar 10 frutos também, em diversos frutos e em diversas rosetas. Só frutos verdes chumbões aquosos. Fruto chumbinho, não. Então, observando 10 frutos no terço inferior, ou no ponto 3, eu achei 0. Bom, o ponto número 4 é do outro lado. Depois que nós preenchemos os pontos 1, 2 e 3, nós vamos para o outro lado da planta, na outra rua, e nós vamos mentalmente dividi-la em pontos 4, ponto 5 e ponto 6, respectivamente. Terço superior, terço médio e terço inferior. Então, nós vamos agora fazer, então, a observação no ponto número 4. Então, 10 frutos em diversos ramos e também em diversas rosetas. Então, nós vamos observar, então, 10 frutos eu achei, no ponto 4, 4 frutos brocados ou broqueados, é a mesma coisa. Agora eu vou fazer a observação no ponto número 5, no terço médio da planta. Então, eu vou observar, então, no terço médio, 10 frutos também.
eu achei aqui zero, nenhum fruto broqueado. Então no ponto número 5, eu achei 0 fruto broqueado ou brocado. Então eu vou anotar na planilha, planta número 1, no ponto 5, 0 fruto brocado. Vou fazer agora o ponto 6, no terço inferior do cafeeiro. Vou observar 10 frutos em diversas rosetas e também em diversos ramos. Vamos lá. Eu encontrei 2 frutos broqueados. Então no ponto 6, 2 frutos broqueados. Planta número 1, aleatoriamente no talhão, eu farei a mesma coisa em mais 29 plantas, num total de 30 plantas por talhão. Vou depois somar as colunas e depois eu vou achar no total de frutos broqueados em 30 plantas e vou dividir por 18. É uma constante, o número 18. Se deu 3% ou mais de frutos broqueados, eu farei a primeira pulverização no talhão, usando-se um inseticida eficiente. Tem que ser eficiente. Então já estão registrados no Ministério da Agricultura diversos inseticidas para o controle da broca do café. Procure orientação técnica para que você possa aplicar o inseticida mais eficiente. Cafeicultores, eu sei que vocês estão preocupados com o número de floradas que o cafeeiro emitiu neste ano. Não se preocupe, aqui nós temos aqui botões florais até agora em novembro, final de novembro, praticamente início do mês de dezembro. Praticamente início do mês de dezembro. Não se preocupem, o mais importante é vocês fazerem o monitoramento talhão por talhão mensalmente. Quem puder fazer quinzenalmente é muito importante também. Outro detalhe, pode-se usar fungicidas e outros adubos foliares na cauda inseticida e usar espalhante adesivo. Um outro detalhe, fazer o teste em branco para se saber qual é o volume de cauda que será aplicado. Um outro detalhe, uma planta de porte elevado vai consumir muito mais água do que uma planta de porte baixo. O volume será maior no talhão com cafeeiros de porte mais elevado e aqui, por exemplo, de porte menor, então o volume de cauda será consequentemente menor. Fruto verde chumbão aquoso. Vamos cortá-lo transversalmente para nós observarmos então a presença da alta umidade no fruto, inclusive nas duas sementes. Nesse estágio aqui, a broca só perfura o fruto, mas não atinge a perfuração, a sua perfuração não atinge a semente, consequentemente ela não coloca ovos e não vai completar o seu ciclo dentro do fruto
portanto, não causará nenhum prejuízo. É agora a época ideal, na época de trânsito da broca, ideal para o monitoramento e controle da broca do café. O monitoramento deverá ser feito a partir de agora até março, abril. Cuidado com a cultivar bourbon. Antecipem o monitoramento no bourbon e façam o controle químico se necessário for. A primeira avaliação de frutos para preencher a planilha será feita agora, final de novembro, início do mês de dezembro. E os frutos relativos à florada de setembro serão avaliados conjuntamente com os frutos da florada de agosto, mas ao final do mês de dezembro. Nós estamos no talhão de uma lavoura de café, num dos talhões, para nós mostrarmos então a altura da planta. Nesta altura aqui, gastar-se-á um volume X de cauda para atingir todos os frutos no interior e no exterior da planta. Muito importante então o volume de cauda. Não fixar em 400 litros de cauda por hectare, como vocês fazem. Vou mostrar agora um outro talhão com plantas de porte maior. Logicamente, no volume de cauda também maior. A diferença do porte. Porte maior e porte menor. Outro detalhe importante, lavoura de primeira safra, praticamente a broca não ataca. Por quê? Ela ainda não chegou na lavoura. Lavoura esqueletada de primeira safra também não terá broca do café. O importante, conclusão de tudo isso que nós falamos agora, monitorar a broca e ano que vem procurar fazer uma colheita bem feita. Sempre.